Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje vamos então continuar aqui mais uma vez com as análises dos capítulos do mangá de Jujutsu Kaisen, indo para o capítulo 279 intitulado Análise. Esse antepenúltimo capítulo do mangá que é pura encheção de saco. É conversa e mais conversa e mais conversa, só que o problema é que é pura conversa sem um pingo de necessidade, mas pelo menos alguns pontozinhos aqui e ali, de certa forma meio que importantes, já que a gente tá na reta final. Vai ser basicamente isso: acerto de contas, amarrar as pontas soltas, apesar de eu achar meio difícil o Gege conseguir resolver tudo que ele deixou em aberto, faltando ali só mais 2 capítulos, e provavelmente no momento em que esse vídeo for lançado, faltando mais nenhum capítulo, porque como de costume toda coisa que é lançada aqui nessa bagaça de canal acaba assim sendo atrasada, então só se embora. Mas antes disso, espero que gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa esse capítulo com um flashback que um tanto quanto estranho, a Mei entrando ali numa espécie de loja, indo ali atrás de uma velha e perguntando a ela quanto custa. Quanto custa o quê? Bom, a gente vai saber isso só nas últimas páginas desse capítulo, porque a gente acaba voltando ali para aquela cena onde basicamente todo mundo iria se reunir para salvar o Yuta, que bom, de certa forma ele tá um tanto quanto complicado, porque o quanto ele é xingado e o quanto falam mal dele, mais especificamente a Maki fala mal dele, então pelo amor de Deus, fiquem logo juntos, então. Mas ela pistola chamando ali o Yuta de desgraçado que voltou ao corpo original dele. Só que claro, ali agora a gente vê ele com a testa totalmente costurada ali, depois de todo o uso da técnica do Kenjaku, onde a própria Maki pistola da vida e vendo que não é só porque ele recuperou o seu corpo original que significa que tudo está resolvido. Enquanto a gente vê ali o pessoal ali até tentando acalmar ela, enquanto o Megumi chega ali junto do Itadori e a própria Maki perguntando se o Megumi está se sentindo bem. E bom, ele ainda tá um pouco mal, porque lembrem-se que durante a luta contra o Gojo, o Sukuna usou ali a alma do Megumi para levar parte dos danos ali do vazio infinito do Gojo, então ele ainda tá tendo que lidar com algumas consequências disso, mas ele mesmo vem querendo pedir desculpas para todo mundo de uma vez por todas, só que a Maki não tem tempo ali de querer conversar com isso, e além do mais ela vê que o Megumi não tem do que se desculpar. Só que ele ainda vê que ela tá um tanto quanto errada, ele se culpa ainda bastante, enquanto Itadori está no mesmo barco. Só que o próprio Kusakabe resolve a situação, vendo que todo esse problema começou porque o Gojo não matou o Itadori, e além do mais o Itadori também é só uma mera vítima de todos os planos de terrorismo, Jujutsu e loucuras do Kenjaku. Kusakabe, que a propósito ali era totalmente a favor da execução do Itadori, e se não fosse até ali do diretor Yaga, ele não teria ali mudado de lado. Ele justamente mudou de lado, lembre-se em partes, pelo favor que o antigo diretor aí da escola Jujutsu de Tóquio fez para a irmã do Kusakabe. O filho dela tinha morrido
E o Yaga basicamente, se eu não me engano, pegou ali de alguma forma a alma desse garoto e colocou ali em um dos bonecos amaldiçoados que ele é capaz de criar. E a gente mesmo vendo o próprio Kusakabe que no fim das contas ele não acha que tudo que aconteceu foi errado e muito menos certo. Apenas as verdades de todos se misturaram uma com as outras, fazendo com que o agora que eles estão vivendo exista. Então eles se referindo ali a Itadori, Nobara e Megumi não precisam se sentir culpados. Já está na hora deles agirem como jovens e deverem ali simplesmente ficarem na sua enquanto os mais velhos ali resolvem toda essa bagunça. Só que a gente vê ali o que raios aconteceu com o corpo do Yuta, como raios o corpo dele foi restaurado e ele pôde voltar para o seu corpo. Bom, é aí que começa a própria explicação do Yuta, dizendo que foi graças a Arika, que quando ela não acompanhou ele ao corpo do Gojo, que eu até tinha comentado que é aquele mesmo lance de que o Gojo, quando viu o Kenjaku no corpo do Geto, ele na hora ali, os olhos dele reagiram como se fosse o falecido amigo dele, mas no fundo da sua alma e do seu coração ele sabia que aquele não era o verdadeiro Geto. Então a mesma coisa poderia acontecer com a Arika, que poderia não reconhecer o Yuta ali, então no corpo do Gojo. Só que o ponto é que a conexão deles ainda existia, pois na verdade a Arika estava usando a sua técnica amaldiçoada reversa para reparar e preservar o corpo do Yuta que havia sido tratado pela Iri. Ele achou ali que tivesse morrido quando a técnica do Kenjaku foi completamente esgotada pela expansão de domínio, mas acabou sendo um grande erro de cálculo, já que o Kenjaku conseguiu continuar agindo durante a luta contra a Tsukumo mesmo após expandir um domínio. O ponto é que de alguma forma ele deve ter conseguido usar algum tipo de método para usar ali as várias técnicas separadamente, porque para e pensa que ele já usava uma técnica para se manter dentro do corpo do hospedeiro e fora isso ele conseguia usar a técnica do próprio hospedeiro, então eram duas técnicas utilizadas ao mesmo momento. Então provavelmente tenha sido algum tipo de técnica de barreira ou pacto ou qualquer coisa do tipo que basicamente não vai ter explicação como a gente esperava, ou talvez nem esperava tanto assim, mas o ponto é que essa é a grande diferença entre alguém que está usando essa técnica há 1000 anos ou mais e uma imitação sem experiência alguma, que é basicamente o Yuta. Só que a gente vê que depois que a técnica do Yuta se recuperou, a Arika, que é ali uma técnica de certa forma externa, porque a técnica do Yuta está ligada ali à da Arika, ele conseguiu ali de alguma forma se reconectar ali com a Arika quando ele estava quase morto. Foi assim que aconteceu, que bom. Não tem muita explicação em partes como exatamente ele voltou, provavelmente a energia amaldiçoada dele teria acabado e ele basicamente iria voltar, só que para e pensa. Era o cérebro dele, então o cérebro dele ainda estava no corpo do Gojo, então mesmo que a alma saísse e tudo mais, ela talvez não iria durar tanto tempo assim, então é uma complicação danada, mas o que eu consigo imaginar é que de alguma forma acabou ali o funcionamento da técnica do Kenjaku, de alguma forma talvez a alma do Yuta voltou pro corpo original dele, enquanto a Arika mantinha ali ele vivo com energia amaldiçoada reversa e depois só simplesmente pegaram o cérebro dele e devolveram pro corpo original dele. Só que o ponto é que enquanto isso a Maki bem pé da vida, porque se ele tivesse feito a parte dele como deveria, eles teriam vencido sem tanto esforço. E aí que começa a pura encheção de saco, porque a gente vê que é até interessante, os feiticeiros Jujutsus tinham diversos outros planos possíveis para derrotarem o Sukuna.
O que até mostra que, não é muita forçação de roteiro, porque aquele plano especificamente tinha de funcionar, senão eles não tinham plano B. Só que o ponto é que o plano B, C, D, E e quantos outros existissem, nenhum deles funcionava. Então eles discutem isso metade do capítulo sem importância alguma. A própria Maki começando dizendo que ela era quem deveria ter ficado com o ataque surpresa ao Kenjaku. E sobre o plano da espada do carrasco do Rikuruma, se ela tivesse sido combinada com a fala amaldiçoada remota do Inumaki, eles poderiam ter vencido ali facilmente. O gravador de voz era para ter estado ali com o Higuruma. Só que o ponto é que a fala amaldiçoada não pode ser ativada várias vezes ao mesmo tempo. E é considerada ativada desde a gravação até a reprodução. Então só se pode usar um gravador, ou seja, então em outras palavras, se o Inumaki pegar ali e gravar ali a voz dele em vários aparelhos de gravação diferentes e forem usados em vários locais diferentes, só um deles vai ter armazenado a energia amaldiçoada da técnica. Então não é ali tão roubado assim como poderia ser essa estratégia. Então não poderia simplesmente usar essa mesma técnica com o Sukuna ao mesmo tempo que contra o Kenjaku. E tem um outro grande porém, porque a gente para e pensa que, primeiro, a Maki não poderia ter sido alvo do Boogie-Woogie do Todo, porque o Yuta só chegou até onde estava o Kenjaku graças à técnica do Todo. E é aí que entra até um outro furo que acaba sendo tapado, porque lembra que quando o Sukuna ativa ali a fornalha, todo mundo que estava naquela área iria ser completamente queimado. A gente descobriu que boa parte do pessoal foi salva graças ali à técnica do Todo. Só que a Maki, ela não é ali pega por essa técnica pelo simples fato de ela não ter energia amaldiçoada. Então, quem salvou ela? A gente basicamente descobre nesse capítulo. Só que o ponto é que a gente vê que o mesmo ali vale também para o Yuta. Seria muito arriscado ter sucesso em um ataque surpresa sem a ajuda do Todo. Além disso, o poder do Yuta e da Rika era necessário para conter o caos da técnica de manipulação de maldições quando o Kenjaku morresse. E fora isso, a fala amaldiçoada do Inumaki funcionou naquele momento apenas porque ali o Sukuna já estava ali enfraquecido. Senão o impacto teria sido muito maior para o Inumaki, porque se ele tivesse usado quando o Sukuna estava com força total, era bem capaz que o Inumaki acabasse morrendo pela reação. E no fim das contas a gente vê a chegada de outra pessoa que a gente achava que estava morta. E no fim das contas não está, não apenas o Yuta está vivo, como o Kusakabe, como também o Higuruma, que saiu só com aparentemente um braço quebrado, chegando em toda essa discussão, dizendo que o Sukuna estava apenas brincando com todos eles. Ele poderia facilmente ter o matado a qualquer momento, e se o Yuta estivesse por perto, teria sido um massacre instantâneo. Além disso, a fala amaldiçoada é algo fácil de se ser contornada. E foi o próprio Higuruma que decidiu que seria melhor usá-la quando eles estivessem dentro ali da expansão de domínio do Yuta, onde não haveria inimigos externos, já que no domínio do Higuruma atos de agressão são inviáveis. Só que a gente vendo o Higuruma vivo, a gente concorda completamente com a fala do Kusakabe, pois ainda assim, para um novato com apenas 2 meses de experiência como feiticeiro que é o Higuruma, é impressionante que ele tenha conseguido sobreviver. Só que talvez o mais correto, como o próprio Higuruma concorda, é que tenham apenas o deixado viver. Só que o ponto é que mesmo assim ali a Maki pistola da vida, dizendo que uma coisa eles têm de concordar: aqueles estrangeiros, se referindo ali ao Miguel e ao Larry,
que bem longe dali, ali sentem, pô, alguém tá falando de mim, vendo de que eles ali, se estivessem desde o começo, a história ali teria sido bem diferente. E nesse mesmo momento, todo mundo concorda que essa é a mais pura verdade. Só que enquanto isso, a Maki culpando ali o Yuta tenta ali se defender, dizendo que eles disseram que não faria e ele deixou bem claro que era apenas uma possibilidade dos dois irem. Mas ainda assim eles acabaram vindo, não é? Então, pelo amor de Deus, a Maki quer ir sentar porrada no Yuta. Só que tem alguns motivos, porque ao mesmo tempo que ela fica pistola, ela tá com raiva pelo Yuta quase ter morrido e tudo mais. E bom, preocupação. E bom, né? Dá pra chipar, né? Não corou, mas dá pra chipar. O ponto é que o próprio Itadori tentando parar, tentando ali defender o Yuta, dizendo que ele ainda foi útil, porque graças ali à arma amaldiçoada do Yuta, que eram aquelas luvas, o Itadori conseguiu manter os seus dedos ali em segredo, ou no caso os dedos que estavam faltando, que era o que ele deu basicamente pra Rika comer e copiar as técnicas, para que o Yuta copiasse, pudesse usar as técnicas ali do Sukuna. Só que o ponto é que a própria Maki discordando que era apenas ter comprado uma luva de algodão em uma loja de ferramentas ou algo do tipo. Só que o Itadori continua dizendo que foi graças ao Yuta que eles conseguiram impedir a segunda expansão de domínio do Sukuna. E é sobre isso que ela está falando. Eles poderiam ter resolvido a situação muito antes disso. Só que então a gente simplesmente vê o Hakari acaba conseguindo salvar ali o Yuta, dizendo que ter esperado dentro da Rika foi uma boa ideia. Ou seja, todas aquelas cenas que a gente via Yuta e geral observando a luta de Gojo contra Sukuna, tava todo mundo dentro da Rika, o que é um tanto quanto estranho, mas ao mesmo tempo até interessante e curioso, onde eles disseram que conseguiram também separar o Uralme do Sukuna logo depois da luta do Gojo, sem dar tempo do Sukuna atrapalhar, e tudo isso graças ao Yuta. A gente vendo que o próprio Todo também concordando que ele é responsável, pois ele estava se preparando com a Mei-Mei para o domínio do Sukuna, mas não conseguiu resgatar o Chozo e o seu brother, o seu best friend, onde a gente até vendo ali a amiga ali do Hakari, a própria, ela tá ali vindo com a grande questão de que teria ali sido um problema com o alcance da técnica ou algo do tipo e tudo mais. Onde o ponto é que não era o problema e nem a distância, mas sim o fato de que a energia amaldiçoada ali do Sukuna estava ali atrapalhando, de certa forma, gerando uma interferência. A energia do centro do domínio era forte demais e por isso ele não conseguiu detectar a energia dos dois. É o que ele diz ali a Kirara. Enquanto o Ino, que bom, ele tenta dizer que falhou, mas pelo amor de Deus, o Ino ter sobrevivido é um grande feito dele ainda. Dizendo que ele estava também ali no centro, mas o Yui é quem o resgatou rapidamente, então ele se culpando, dizendo que era o Chozo quem ele deveria ali ter sido salvo e não ele. Só que o Itadori vê de que se isso tivesse acontecido e o Chozo fosse salvo, ninguém iria morrer para salvar o Itadori. Porque foi graças ao sacrifício do Chozo que o Itadori sobreviveu ali à expansão de domínio do Sukuna, dizendo que não é culpa de ninguém. Onde a própria Maki não tá culpando ninguém. Ela muito menos ali tá culpando o Yuta porque ela levou 2 Black Flashes, mas o Yuta quase morreu, então ela realmente tá com raiva, mas ao mesmo tempo bem preocupada, e é essa a forma dela de demonstrar preocupação. Só que, bom, a gente vendo ali o Panda e o Inumaki lá no fundo. Vai dar amor. Só faltou essa fala.
Só faltava essa fala, os dois só olhando ali pro casal e só sorrindo. Então, meu Deus, shippar esse casal é a coisa mais fácil possível, enquanto a gente vendo ali. A Milwaukee ficou bem apavorada, dizendo que como alguém que estava de prontidão, sendo basicamente ela a responsável, utilizando ali o domínio simples para proteger a Maki durante ali a expansão de domínio do Sukuna, que enfim tão explicado como a Maki saiu ilesa, ou pelo menos viva da expansão de domínio, a gente vendo que ela ficou pensando no que ela faria se fosse a única que tivesse sido salva no fim das contas. Só que o próprio Kusakabe diz de que ela não era nem para ter participado da batalha. E ele realmente não participou no fim das contas. Ela ali vendo que ela só foi de fato para dar esse apoio, mas seria o suficiente para se um mínimo erro, ela provavelmente poderia ter morrido, mesmo que particularmente é uma personagem extremamente carismática, toda aquela cena e o chip com o Mekamaru e tudo mais, então só sobreviva, meu. Só que o ponto é que se ela tivesse falado isso tudo para o Kusakabe com certeza teria sido contra. Enquanto isso, a gente vendo a Momo se sentindo meio mal por não ter feito nada, mas ela acabou dando uma carona pra Mei dar o fora da luta contra o Sukuna com a vassoura dela, dizendo que foi uma carona bem confortável. Enquanto o Hakariki, o Goichi, o homem, dizendo que também planejava enfrentar o Sukuna depois de cuidar da Uraume. Só que ele reconhece que a Uraume era alguém extremamente forte mesmo, que em partes essa luta nunca tenha sido mostrada. Enquanto a Nobara aqui não tem muita culpa em nada disso, dizendo que ficou dormindo até o último segundo, então não tem o que dizer, mas ela foi de utilidade o suficiente para essa luta. Só que então, senhoras e senhores, em meio a tudo isso surge aquele que, bom, todos parecem ter algo do que se arrepender, mas ninguém pode discordar que ele, Ui foi o MVP de toda essa luta, apesar da Kirara dizendo que ele perdeu a paciência e perdeu ali tanta paciência que abandonou ela no meio do caminho, dizendo que ela que é muito pesada. Então o ponto é que mesmo ela tentando partir pra cima da a Kirara tentando partir pra cima do Uyu e o próprio Hakai segurando ela pelos braços. Calma, separa, ui. Em partes meio que certo, onde o ponto é que ainda assim, para compensar a irmã dele, a Mei acabou tendo bem menos trabalho. Onde o ponto é que ela acabou tendo uma grande importância, como a gente vê nesse capítulo, não em relação à luta contra o Sukuna, mas alguns probleminhas que acabam vindo depois em relação à nova doutrina ali das sombras, onde ela mesma relaxando e tudo mais, dizendo que não vai negar, pois sua vida não pode ser trocada de jeito nenhum por dinheiro. E o que não pode ser trocado por dinheiro não vale a pena arriscar. Então por isso ela resolveu, em meio a naquela luta, ficar no mais bom e puro conforto, no bem bom como sempre, enquanto a gente querendo saber ali o que raios ela resolveu em relação à nova doutrina das sombras, onde o próprio Hakari se pergunta se estão falando do pacto que impede que o domínio simples seja ensinado a alguém. E é exatamente isso. É o pacto que obriga ali o domínio simples a ser transmitido apenas dentro de uma escola. Seu criador original, Ashiya Sadatsuna, fez isso justamente para impedir que a técnica caísse nas mãos de usuários de maldições. Só que ao longo das sucessivas gerações, a nova doutrina das sombras perdeu seu interesse público e o domínio simples acabou apenas se tornando um segredo comercial. Ou seja, basicamente monopolizaram a técnica e trouxeram discípulos e aplicaram pactos forçados nele. Ou seja, a
técnica não pode ser ali de certa forma ensinada, já que só pode ser vista, aprendida por observação, mas talvez exista ali aparentemente algum tipo de técnica que quem se alista basicamente a essa escola da nova doutrina das sombras possa aprender as técnicas de domínio simples, sendo de fato ali ensinados por alguém que sabe essa técnica. Só que é claro que o preço vai ser um pouquinho caro no caso, e não vai ser dinheiro, e sim outras coisas, no caso, a sua vida, o seu tempo de vida, onde a gente vendo que afinal a nova doutrina das sombras é o refúgio para feiticeiros que não possuem técnicas amaldiçoadas. Onde a gente vendo, por exemplo, Kusakabe e Miwa, apesar de também o próprio Todo saber mais isso graças a Tsukumo, que aprendeu pelo método do Mekamaru, mas o ponto é que qual é o problema com o pacto de não ensinar as técnicas da doutrina para quem não é ali discípulo? O ponto é que isso é só uma parte. Você não pode ali recusar pedidos de trabalho, então a própria Meimei meio que fez isso não querendo tanto assim, mas acabou tendo de fazer, provavelmente por conta do Gakuganji, que é o novo diretor ali da escola Jujutsu de Tóquio, quer dar uma resolvida e tudo mais em tudo isso, então acabar e tapar todos esses buracos, o alto escalão que era um verdadeiro caos, um bando de filha da mãe sem vergonha. Então o ponto é que o mais problemático de tudo isso é a questão da longevidade. Não é exatamente um pacto ou uma técnica, o mais próximo disso é uma maldição. O líder da doutrina suga a longevidade daqueles que basicamente fazem esse pacto para aprender ali a técnica. E isso é apenas o que dizem, são boatos, no fim das contas, nada mais, nada menos. Só que o ponto é que justamente o fato disso ali ser um certo mistério é porque o líder é mantido em segredo. E por isso o contrato de longevidade existe, mas ninguém sabe como ele é aplicado. No entanto, existem discípulos muito velhos que ainda permanecem vivos. Só que o ponto é que quando o líder morre, um dos principais discípulos assume o posto, mas ninguém pode dizer quem é a menos que a própria pessoa se revele. O ponto é que apenas o líder pode desfazer esses pactos de que caso você queira aprender a técnica de fato por aprendizagem em troca, você tenha de dar a sua própria vida ou anos de vida ali pro líder, apenas o líder pode quebrar esse pacto. E o ponto é que até onde o próprio Kusakabe sabe, nem mesmo os principais discípulos têm informações sobre o líder. Só que, eles não tinham até agora, já que a gente basicamente tem a revelação de que o novo e atual líder da doutrina das sombras é o Kusakabe. Então ele meio que basicamente acabou completamente com esse pacto de que o domínio simples apenas pode ser aprendido por observação e também o pacto de que a maldição de longevidade, ou seja, o aprendizado da técnica custaria tempo de vida, acabam sendo completamente quebrados pelo Kusakabe. Só que enquanto isso, a própria Meimei vendo que beleza, eu deixo tu fazer o que tu quiser, mas ao menos ali deixa um pouco das vantagens de entrar na escola, porque beleza, você pode não pagar com anos de vida, mas a Meimei pensa que o Ui sabe utilizar essa técnica e faz parte de toda essa doutrina. Então, um dia pode ser que ele se torne basicamente o líder de tal doutrina. Então, para aprender em vez de tempo de vida, por que não cobrar money, cash, dinheiro, no fim das contas, o que era meio que inesperado ali.
da própria Mei-Mei, do Ui-Ui, o próprio Ui-Ui sendo levantado ali pro alto pelos braços da Mei-Mei, enquanto diz que a sua irmã é realmente uma gananciosa. Enquanto Itadori observa essa peculiar cena da Mei-Mei erguendo seu irmão mais novo com os braços, dizendo que a era das assinaturas do mundo Jujutsu acabou enfim chegando. Enquanto a gente retorna àquela cena e descobrindo que aquela senhora lá do começo do episódio, que basicamente a Mei-Mei perguntou quanto custa, e quanto custa esse é falando da vida dessa velha, que basicamente é a atual líder da nova doutrina das sombras. A própria velha fica surpresa de como a Mei-Mei descobriu que ela estava aí, que ela era a líder da nova doutrina. Só que, pô, a Mei-Mei tem os seus contratos observando que teoricamente ninguém deveria saber. Só que ao aumentar tanto ali o número de discípulos, ela transformou a doutrina em uma força que rivaliza com os 3 grandes clãs. Onde ela provavelmente ali, essa velha, planejava tomar o controle do comando geral e até mesmo do próprio mundo Jujutsu, já que a gente vive um verdadeiro caos aparentemente, já que a família Zenin foi extinta, a família Kamo e Gojo disputam atualmente pela dominação total do mundo Jujutsu aí no Japão no geral, e a própria velha começa a entender que a única pessoa que provavelmente teria informações o suficiente sobre isso seria o Tengen. E lembra que a Mei-Mei disse que só estava fazendo isso porque eram ordens superiores que ela não poderia ir contra? Então provavelmente tenha sido um dos últimos pedidos do Tengen antes da sua morte, ou no caso ter sido pego ali pelo Kenjaku, porque fica na dúvida se o mesmo ali, o Tengen, tá vivo ou não. Só que o ponto é que essa velha precisava de muitos anos, então estava disposta a sugar a longevidade dos seus discípulos para ver a paisagem que tanto desejava. Uma grande ambição que não poderia ser trocada nem mesmo por dinheiro. Mas sabe, como a própria Mei diz, existem coisas mais importantes do que o dinheiro. Só que sem dinheiro você não pode proteger essas coisas. Se não fosse pelo monopólio da técnica de domínio simples, existiriam feiticeiros que poderiam ter muito bem sobrevivido se soubessem ali usar essa técnica. E agora que o clã Zenin foi destruído e se provavelmente após o confronto os clãs Kamo e Gojo também ruírem, essa velha iria provavelmente tentar se aproveitar de tudo isso. Só que a Mei-Mei vê de que acima de tudo ela está tentando prejudicar o seu irmão. Então era a coisa mais óbvia que isso acabaria assim, com a Mei-Mei simplesmente aniquilando com a vida dessa velha e encerrando basicamente ali este capítulo 269, que basicamente nos indica só mais 2 capítulos para o final de Jujutsu Kaisen, que são coisas ali que a gente só vai comentar mesmo em próximos vídeos aqui do canal, mas que eu espero que justamente também tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês, vejo então vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui!